agradecer la oportunidad al pastor Carlos de poder venir con mi esposa a este congreso tan importante, y también agradezco a Dios por ver la influencia de Massa a través de los años, cómo se ha mantenido. Yo estaba pensando hoy si el pastor Borkowski podría seguir este proceso de cómo está avanzando este proyecto. Sería algo grande. Él ora todos los días por ustedes, aunque este proceso ya no lo puede seguir. Para mí, Massa ha sido muy importante, no solamente aquí en Brasil, sino también en Argentina, en Bolivia, en Perú, y los últimos años ahora en Cuba. Y por la forma que trabaja Massa, se está inyectando una forma de trabajar, una visión de trabajo. Y Dios ha levantado distintos hombres en todos estos países. Y cuando estamos pensando en este tema de la historia, realmente Dios hace historia. Y estas historias las hace a través de las personas. Y qué hermoso es poder recordar y por el otro lado ver cómo Dios está haciendo historia hoy. En todos nuestros países, los países que les hemos mencionado, hay hermanos que Dios está usando de una forma maravillosa. Antenoche recibimos, ni hablé todavía con el pastor Carlos, una nota muy cortita de nuestro misionero de Cuba. Nosotros estuvimos allí en el mes de marzo. Y ahí escribe y dice: ustedes no se pueden imaginar cómo se está multiplicando el trabajo. Allí un pastor que estamos apoyando ya se extendió mucho más. Allí la isla de la juventud, los líderes que estábamos preparando ya llegaron a otro nivel. Es decir, hay un despertar tremendamente grande. Desde que entró el pastor Carlos, por ejemplo, en Perú, donde el pastor Dietrich Bayer más de 20 años estuvo yendo, nunca tuvo bautismos grandes. El primer año que fuimos juntos, hace 2 años atrás, 3, había un bautismo de 76 hermanos. El año pasado, 74. Este año, a otro lugar, el diablo perdió las medias, ahí 42, un solo lugar. Recibimos un email también de Adrián Campero, nuestro misionero, en un lugar nuevo donde queremos comenzar a trabajar. Hace apenas un mes estuvimos allí con Ayrton, en Yanaoka. Él volvió allí y había 150. Así está la obra del Señor. Hermanos, realmente hay que darle gracias a Dios por este tiempo bueno que Él nos regala. Qual é a visão de reino de Jesus que nós temos, que nos orienta, que define os nossos serviços, que define a nossa missão? Visão é muito mais que um ponto de partida, é tudo. É a visão que nos inspira, é ela que nos torna capazes de sacrifícios, é ela que constrói fé, é ela que nos encoraja a perseverar, porque se nós não temos isso claramente definido na nossa cabeça, no nosso coração, em algum momento nós nos perdemos, ou nós nos tornamos letárgicos, ou nós simplesmente fazemos porque temos que fazer, porque sempre foi feito, porque tem que ter culto, porque tem que ter quarta-feira, e a gente também tem que ter escola dominical, bom, tem que fazer alguma obra social também. Quando pensamos nisso, nós temos o centenário a serviço do reino, nós temos que nos perguntar qual era a visão que Jesus tinha para esse reino. Já falamos na primeira noite sobre João 17, não preciso repetir, mas lembra de Atos 1:8, que era alguma coisa mais clara, mais específica do que essa: e virá sobre vocês o Espírito Santo. Para quê? Para a gente ficar gritando e pulando aleluia? Ou pulando e gritando aleluia somente? Não, muito claramente especificado qual é a nossa visão, ou melhor, a visão que nós deveríamos seguir. Um tempo atrás, alguém me
presenteou com um livro. Eu não sei se ele já existe em português, eu creio que não. Robert Lewis, ele escreveu um livro chamado A Influência Irresistível da Igreja. Eu estou emprestando dele essa ideia. A igreja precisa ser uma força de influência irresistível ali onde ela está. As pessoas, quando elas conhecem a igreja, quando elas conhecem o povo da igreja, as pessoas da igreja, não passa muito tempo, não dá para resistir, elas vão querer saber o que é, por que é que essas pessoas são assim, por que é que elas vivem assim, e por que é que essa igreja ela vai atrair. Pergunta crucial que temos que nos fazer sempre novamente é se cremos, não apenas dizemos que cremos no que Jesus disse a respeito de sua igreja. Aliás, Jesus, na sua visão para a sua igreja, ele queria que ela possuísse e que ela exercitasse essa influência irresistível. Ele ilustrou isso através da multiplicação dos pães, já mencionei ontem. Depois lá em Marcos 8 tem a segunda multiplicação. Ele prega ao povo, ele ensina ao povo, ele instrui o povo. Chega um momento que ele diz assim: vamos dar de comer para esse povo. Essas coisas não estão desassociadas para Jesus. Por outro lado, ele ordenou aos seus discípulos para irem a todo mundo e fazerem discípulos. Mateus 28, 18 a 20. Em outro texto, Mateus 16, 18, ele prometeu a Pedro, ele disse: sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. Eu pessoalmente amo essa promessa, porque ela mostra a igreja em sua postura correta, na ofensiva, batendo nas portas do mal, que estão aprisionando a cidade, que estão quebrando as cidades e as pessoas. A minha pergunta sempre é assim, e eu pergunto isso para mim mesmo: aonde é que eu estou avançando? Eu estou derrubando as portas da minha cidade para tirar, para buscar as pessoas que estão perdidas no mal. Jesus pregou influência. No seu primeiro sermão, ele fez da influência de sua futura igreja o tema central. Marcos 5, 13 e 14, que nós lemos. Primeiro sermão de Jesus, ele diz assim: vocês vão fazer diferença, vocês vão ser o sal do mundo, vocês são a luz do mundo. Quer uma definição mais clara do que Jesus tinha como visão para a sua igreja nesse mundo? Talvez nós podemos parafrasear Jesus dizendo: vocês devem ser uma influência infecciosa, contagiante nesse mundo. Há muitas outras visões de igreja, e eu acho que não são bíblicas. Eu só quero mencionar duas delas, que eu creio que estão presentes às vezes em algumas igrejas que eu conheci, não na Pioneira. A primeira visão é a igreja que foca o seu ministério, que define como prioridade última atender às necessidades dos seus membros. Você vai dizer: mas espera, pastor, não tem que atender às necessidades dos membros? Claro, a igreja precisa cuidar dos seus membros, precisa ajudar que sejam saudáveis, que tenham vida espiritual, que tenham integridade, que sejam bons de Bíblia, que sejam os melhores conselheiros. Mais funcionários, mais construção. Nós somos o bam, os batistas. Se essa é a visão, está distorcida. Eu não estou dizendo que não tem carinho, que não tem amor e que não tem trabalho, mas pensa comigo: os pastores desse tipo de igreja normalmente ocupam, alugam os noticiários denominacionais para falar de si e de tudo que a sua igreja é, porque eles precisam ser total. Não é uma visão que é de Jesus. Na verdade, isso é uma forma sutil de cristianismo darwinista, ou seja, a sobrevivência do mais forte. O conceito que dirige o propósito desse tipo de igrejas é ser a melhor, a maior, a mais famosa da cidade. A pergunta que alguém deverá estar fazendo: mas é errado
crescer. Não, eu estou falando de divisão, eu estou falando daquilo que move o coração. Esse tipo de visão normalmente leva as igrejas a se isolarem. Cooperação, para quê? Para quê? Nós somos bons o suficientes nós mesmos. Normalmente esse tipo de igreja não coopera com outros. Começa a ter falta de amor com suas igrejas irmãs, porque o que importa é a sua fama, o seu umbigo. Agora, a igreja relevante, e eu estou chegando ao final, meus irmãos, mas a igreja relevante que Jesus sonhava, que Jesus tinha para nós como visão, é que nós existimos para manifestar a realidade de Cristo para o mundo, enquanto equipamos os cristãos para viver um estilo de vida de integridade espiritual e uma vida que atrai os outros, que inspira. Sem uma vida de fé prática que atrai as pessoas, vivida no poder do Espírito Santo, evidenciando a graça de Jesus, que testemunha da transformação que Deus opera, não precisamos esperar que as pessoas creiam no nosso discurso. Eu creio que nós poderíamos resumir esse estilo de vida em 6 pontos cruciais. Primeiro, comprometimento apaixonado por Jesus, ou seja, coração no altar. Segundo, tendo a palavra de Deus como padrão, Bíblia, antes de mais nada e acima de tudo. Moralmente puro, numa época onde se faz acordos morais para tudo, Deus precisa de um povo que tem santidade e que tem uma moral, uma ética pura, bíblica. Centrado na família, lares e famílias sadias, com coragem evangelística, ou seja, comprometido com o compartilhar da fé, e socialmente responsáveis. A sociedade ao nosso redor é o nosso negócio.